todos, mais um vídeo do Projeto Gambaro. Eu tive problema com o meu celular e acabei perdendo os 2 últimos vídeos. Então, por isso que está saindo na sequência, que eu estou gravando eles um depois do outro. E então, aproveitando que eu falei no vídeo anterior a respeito das incoerências, aquela coisa da gente estar querendo alguma coisa para a nossa vida, mas as nossas ações estão indo numa direção diferente. Por que isso acontece? Se a gente está querendo algo bom para nós, por que a gente não está agindo dessa forma? Por que não estamos conseguindo fazer isso? E a verdade é que a nossa vontade é uma coisa bem diferente da forma como a gente acredita. Pode-se dizer que existem 2 tipos de vontade. Uma vontade mais superficial e algo que pode ser chamado de vontade real. Essa vontade mais superficial, ela basicamente é reação a estímulos. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Pensa que você está com fome, seu corpo vai te dar vários estímulos químicos e você vai ficar com vontade de comer. E geralmente comer coisa que vai dar uma energia que ele está precisando. Por exemplo, açúcar ou coisa gordurosa. E então não é nenhuma vontade nossa, é estímulo, reação a estímulo. E existe uma outra coisa que é a vontade, que é essa coisa que eu chamo de vontade real, que ela supera as limitações desses estímulos que a gente recebe. Pode ser que seja uma vontade que vem do ser, da nossa essência. Pode até ser chamada de vontade da alma. Uma forma que dá para você diferenciar uma da outra. Por exemplo, esses estímulos que a gente recebe, essas vontades que a gente sente por causa de um impulso, elas nem sempre são positivas. Às vezes você tem algumas vontades meio destrutivas, como por exemplo você comer um negócio super gorduroso sabendo que vai te fazer mal depois, mas come mesmo assim porque na hora você está com vontade. Então ela sempre é uma coisa momentânea, isolada, não condiz muito com uma vontade a longo prazo. É algo que você está pensando momentaneamente ali, então você está reagindo. E essas reações podem ser tanto para coisa positiva para você, quanto para coisas que não são tão boas. Agora, quando a gente está falando dessa vontade real, ela sempre é positiva. Ela sempre leva a gente no caminho a de se elevar, a ter uma vida mais feliz, uma vida mais coerente. E quando a gente está exercendo essa vontade, é muito engraçado como as coisas começam a acontecer. Parece que o universo está conspirando para que as coisas aconteçam da forma como a gente está querendo. E ele de fato conspira, assim. Quando a gente tem um poder pessoal muito grande e que a gente no geral a gente não sabe usar, mas quando a gente está conseguindo exercer essa vontade, a gente está pondo em prática esse poder real, esse poder que a gente sempre tem. Então exercer a nossa vontade é exercer esse poder, e isso faz com que as coisas aconteçam de uma forma meio que inexplicável, assim, olhando de um ponto mais isolado. Nas escolas que eu falei no vídeo anterior, uma das coisas que a gente aprende é pôr esse poder em prática, pôr essa vontade real em prática em tempo integral. Mas mesmo para quem não está numa escola dessa, quando a gente está começando ainda, a gente não consegue fazer uma coisa dessa, que é extremamente complexa, extremamente difícil. Exige um treino absurdo. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga usar ela. Tem situações mais raras que a gente consegue pôr ela em prática. E todo mundo tem uma coisa na vida, ou uma coisa ou outra assim na vida, que supera qualquer vontade momentânea. Como por exemplo, você tem um objetivo muito forte de fazer alguma coisa boa para você, mas na hora você está querendo dormir, mas aí assim, você supera aquele sono momentâneo, aquela preguicinha que dá, e vai lá e faz o negócio. E depois que você faz isso, fica se sentindo excelente, assim, maravilhoso, como se fosse um super-herói, cheio de poder. Porque você foi contra a vontade momentânea e seguiu aquela vontade que vem do coração, assim. Então é importante a gente tirar esse mal entendimento, porque olhando de uma forma mais superficial para a coisa, parece que a gente tem ao mesmo tempo uma vontade que leva pra gente para um lado e uma vontade que leva a gente para o outro. A gente fica sempre dividido, brigando entre essas duas. Mas se for parar para reparar bem atento assim, dá para notar que elas estão em níveis diferentes. Essa vontade que eu estou falando aqui, que segue impulsos, ela é momentânea. Você consegue notar que ela não tem muita coerência. Ela quer um negócio ali agora,
e sem pensar no que vem depois ou no que veio antes. Já essa outra vontade que vem da nossa essência, ela é uma coisa mais a longo prazo. Dá para perceber que ela não está tão focada em algo do momento, está focada em um crescimento pessoal a longo prazo, uma coisa que você quer muito para sua vida e você precisa seguir naquela direção por bastante tempo. Então, o vídeo de hoje eu queria explicar, né, um pouco assim, da forma como eu consegui aqui, a diferença entre essas duas, porque inicialmente parece que tem uma incoerência, mas não tem. Quando a gente começa a entender isso começa a fazer bem mais sentido na nossa vida. Então eu queria deixar aqui pro vídeo de hoje esse ponto, né, que existem essas duas e inicialmente existe esse conflito dentro de nós mesmos, mas é algo que está para ser superado. Então é isso. Obrigado para quem assistiu. Amanhã estarei de volta aí com outro assunto. E até mais.